Irmãos, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta. É a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra, a gente tem que entender que é Deus falando conosco. Por isso nós temos que orar antes de ler, para que o Espírito Santo revele a nós a palavra de Deus. Que Ele nos dê a compreensão da palavra de Deus. Porque Jesus disse que a palavra de Deus é Espírito. E o apóstolo Paulo escreveu, está escrito, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para nós recebermos a revelação da palavra de Deus no nosso espírito, nós precisamos do Espírito Santo. E Ele vai nos ajudar hoje, mais uma vez, a compreender, a discernir, a receber a revelação da palavra de Deus. Você crê nisso? Amém. Domingo passado, o tema da mensagem, os irmãos se lembram, foi o impacto da palavra de Deus. Foi esse o tema que nós compartilhamos nos encontros de famílias. E os irmãos se lembram que lá no final da pregação, o Senhor nos exortou a temer a Deus, crer de todo o coração em tudo que Ele fala e ser humilde e perseverar em seguir todas as orientações que o Espírito Santo tem nos dado neste lugar. Porque foi aqui que o Senhor nos plantou. E é aqui que nós vamos dar frutos para o reino de Deus. Você tem praticado isso em sua vida diária, amém? Porque senão somos meros ouvintes. E o Senhor quer que a gente seja praticante da palavra. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é o seguinte: generosos em dar e prontos a repartir. Generosos em dar e prontos a repartir. Vamos ler juntos primeiro 1 Timóteo 6, 17 a 19. Primeira Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida. Amém? Irmãos, no reino de Deus, não há espaço nem ocasião para o orgulho, para a soberba, para a arrogância, para o egoísmo, para a prepotência, para a altivez, para a intolerância. No reino de Deus, irmãos, não há espaço e ocasião para nenhuma dessas coisas. Porque tudo isso diante de Deus, irmãos, é pecado. No reino de Deus, só há espaço e ocasião para o amor e a humildade. Logo,
na igreja de Deus, não pode haver orgulhosos, soberbos, arrogantes, egoístas, prepotentes, altivos, pessoas intolerantes. Não pode haver esse tipo de pessoas na igreja de Deus. Porque tudo isso, irmãos, é pecado diante de Deus. Primeiramente, esse texto que nós lemos, o Senhor exorta os ricos a não serem orgulhosos por serem ricos. E claro, não devemos ser orgulhosos também por achar que de repente somos mais capazes, inteligentes, melhores, até mais bonitos e mais amados por Deus do que os outros. Ou porque de repente temos um salário mais alto e moramos num bairro mais nobre. Lá em Provérbios 16, 18, olha o que está escrito. Olha o que Deus nos fala ali. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, antes que alguém caia, o que aconteceu na vida dela antes? Ela foi orgulhosa, soberba. Então, antes da ruína, antes da queda, vem a soberba e vem a altivez. Os irmãos gostaram das cadeiras? Boas, né? Falei para o Alexandre, agora nós podemos pregar pelo menos, no mínimo, 2 horas. Porque vocês vão ficar aí mais confortáveis, né? Então, glória a Deus. O importante é que Deus fale, né, irmãos? Não importa se é 5 minutos, se é 2 horas. Os irmãos precisam tomar cuidado com os pastores chamados Paulo. Porque o Paulo lá do passado, o apóstolo Paulo, certa vez ele estava pregando numa igreja, num lugar, e passou da meia-noite. E um rapaz que estava lá cultuando a Deus, caiu e morreu. Adormeceu, ele estava assim, acho que num lugar alto, né? Como o Rodrigo está ali, sentado, de repente ele adormeceu, desequilibrou e caiu, morto. Ainda bem que ele caiu dentro da igreja. Aí o apóstolo Paulo foi lá, orou e ele ressuscitou. Então, glória a Deus. O importante é que Deus fale e que a gente ouça e receba dele a revelação. Então, irmãos, a soberba, a altivez, ela vem sempre antes da ruína e da queda. Há pessoas pobres que são orgulhosas. E há pessoas ricas que são humildes. Portanto, irmãos, ser rico de maneira honesta não é pecado. E ser pobre também não é uma virtude. Mas ser orgulhoso, irmãos, é pecado. É pecado. Então Deus, ele não condena alguém por ser rico, mas por colocar sua confiança nas riquezas e não nele. O dinheiro, irmãos, não dá segurança alguma. Hoje alguém pode ter muito dinheiro e amanhã não ter nada. Na verdade, confiar no dinheiro e nas riquezas é algo insano, irmãos. É como construir uma casa na areia. Daqui a pouco ela vai desmoronar, como Jesus disse.
Eu acredito, irmãos, que não há quem não queira ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas o mundo ensina as pessoas, como o Senhor falou aqui recentemente, a buscar a felicidade sem Deus. Então, de repente, você pode sair lá no mundo e ver as pessoas aí, os jovens, né, na balada, muitos casais, passeando, se divertindo. De repente, você chega para eles e diz: escuta, se você é feliz, sou sim. Mas e Deus? Não, Deus, não quero saber de Deus. Então, você vê as pessoas, elas buscam essa felicidade lá no mundo, né? Então, no sistema mundano, a felicidade consiste em ter dinheiro, riquezas, prestígio e fama. É atrás dessas coisas, irmãos, que a humanidade anda atrás. Corre atrás dessas coisas. Mas Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele nos diz para não sermos avarentos. Porque a vida de um homem, disse Jesus, não consiste na abundância do que ele tem. Então, a vida de uma pessoa rica, que tem muitas riquezas, bens, muito dinheiro, a vida dessa pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Mas o mundo, irmãos, incentiva as pessoas a buscarem essa felicidade nessas coisas que eu falei para os irmãos: dinheiro, riqueza, prestígio, fama. Essa felicidade que as pessoas pensam que vão encontrar no dinheiro, na verdade, irmãos, não é felicidade. Somente Deus, irmãos, é que pode proporcionar ao homem a genuína felicidade. De repente a pessoa não tem dinheiro, não tem bens, mas tem Deus e é feliz, de verdade. Os irmãos já devem ter ouvido ou lido, né? Há ensinos que se dizem bíblicos, que ensinam que ser próspero é ter dinheiro, bens materiais, conforto, prazeres, lazeres. Talvez você já tenha ouvido alguma mensagem nesse sentido, ensinando essas coisas. Esses ensinos, irmãos, fazem parte da teologia da prosperidade. Então as pessoas buscam essa prosperidade no dinheiro, nos bens materiais, no conforto, nos prazeres, no lazer. Mas o que é ser próspero diante de Deus? Ser próspero diante de Deus, irmãos, não é ter essas coisas, mas ter Jesus como o único tesouro. Porque sem Jesus, irmãos, nós podemos ter tudo que o mundo tem, mas diante de Deus não temos nada. Então, ser próspero diante de Deus é ter Jesus como único tesouro. O que de mais precioso nós temos na vida. Independentemente do dinheiro, das riquezas, do conforto, da segurança, da fama, dos prestígios, dos lazeres, dos prazeres. Independente de tudo isso, irmãos. Então, se Jesus é o que de mais precioso nós temos na vida, Ele é o único tesouro que nós temos na vida, então diante de Deus nós somos prósperos.
e bem-aventurados. Aleluias. Quem tem Jesus como único tesouro na vida é sempre grato. E contenta-se com o que tem. Porque Jesus, irmãos, é tudo. Jesus é tudo, irmãos. Então, quem tem Jesus como único tesouro é grato, tem gratidão no coração e contenta-se com o que tem. Então, a Bíblia, irmãos, ela não ensina a doutrina dessa teologia da prosperidade que muitos pregam. A Bíblia ensina a doutrina do contentamento, que está escrito lá em 1 Timóteo 6, o 7 e o 8. Olha o que o Senhor nos diz ali. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, irmãos. Você tomou café da manhã hoje? Almoçou? Jantou ainda não, né? Mas vai jantar. Eu vou. Tomou café da tarde? Pelo que eu estou vendo, você está vestido. Então, olha, irmãos, o fato de nós termos nos alimentado hoje, e estarmos vestidos, já é motivo de sobra para ficarmos contentes diante do nosso Deus. Aleluias. A única coisa que deveria nos importar, irmãos, na vida, é a presença de Deus. Aliás, nós estamos no ano da presença manifesta de Deus. Então, a única coisa que deveria nos importar, irmãos, na vida, é a presença de Deus. E dela desfrutarmos. Amá-lo de todo o coração. Glorificar a Deus com a nossa vida. Com o que somos nele e com tudo o que ele tem nos dado. Viver unicamente dele, por ele e para ele. Então esse, irmãos, tem que ser o nosso maior prazer. Nosso maior prazer tem que estar em Jesus. Aleluia. É buscar em fé o seu reino e a sua justiça, convictos de que ele, em Cristo, suprirá, irmãos, todas as nossas necessidades, em todas as áreas da nossa vida. Lembra-se, o Senhor nos falou recentemente aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque como nós lemos lá em 1 Timóteo 6,17, porque é o nosso Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Tudo que nós temos na vida, irmãos, tudo o que nós temos na vida, quem nos proporciona ricamente é o nosso Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, vem das mãos de Deus, para o nosso prazer, para o nosso deleite, para o nosso contentamento. Compreende isso? Aleluias. O texto que nós lemos também no começo, 1 Timóteo 6, o Senhor exorta também os ricos. Vou pedir para colocar lá 1 Timóteo 6, 18 e 19. O Senhor também exorta os ricos
que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Esse é o tema da mensagem de hoje. Generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? Irmãos, eu penso que ser rico é relativo. Porque qualquer pessoa pode ser rica em relação a outras. Não é verdade? Por exemplo, você pode se considerar rico por ter uma casa para morar, seja ela alugada ou própria. Você pode se considerar rico por poder se alimentar adequadamente a cada dia. Você pode se considerar rico por ter roupas e por poder escolher a que deseja vestir a cada dia. Por ter um emprego, um salário. E por que você pode se considerar rico tendo essas coisas? Porque há milhões de pessoas no mundo, irmãos. Milhões. Que não tem isso que você tem. Portanto, todas essas coisas que você tem são as suas riquezas. Então, você é rico. Você é rico. E nós, que somos ricos, quando praticamos o bem e boas obras, e somos generosos em dar e prontos a repartir, como a palavra de Deus nos ordena e nós lemos, na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos acumulando tesouros no céu, onde traça nem ferrugem e corrói, como disse Jesus, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Na realidade, quando praticamos tais coisas, é porque nós desejamos ardentemente, como o versículo diz, nos apoderar da verdadeira vida. Nosso Deus, Ele é generoso e pronto a repartir conosco o que tem. E Ele tem provado isso na nossa vida constantemente. Ele é generoso e pronto a repartir conosco o que tem. E sendo filhos, servos e discípulos do Senhor, nós, criados conforme a imagem e semelhança de Deus, irmãos, faz parte da nossa identidade em Cristo, porque nós temos uma identidade em Cristo, amém? Então faz parte da nossa identidade em Cristo sermos generosos e prontos a repartir o que temos. Porque se o meu pai é assim, eu que sou filho, também sou. Porque eu sou a imagem e semelhança dele. Eu tenho uma identidade em Cristo, o Filho perfeito, o Filho que agrada a Deus. Então, o que Deus nos dá, irmãos, em abundância, não é para acumularmos, mas para repartirmos. Eu creio, irmãos, que nós sempre podemos repartir com alguém o que o Senhor nos dá, por sua maravilhosa graça.
E oportunidades não vão faltar. Elas sempre aparecerão diante de nós. Talvez alguns não saibam aqui, mas o dinheiro que Deus nos dá é uma semente que multiplica quando semeada. Porque, como eu disse anteriormente, quem nos dá tudo, irmãos, é Deus. Então, o dinheiro que Deus nos dá é uma semente que se multiplica quando semeada. O dinheiro que Deus nos dá se multiplica em nossas vidas quando semeamos ele na vida de alguém. O dinheiro que Deus nos dá, irmãos, ele se multiplica em nossas vidas. Quando, pastor? Quando eu semeio esse dinheiro, que é uma semente que Deus me dá, quando eu semeio na vida de alguém. Se você pegar um punhado de semente, seja do que for, colocar num copo, num vidro, fechar e deixar lá no armário, não vai acontecer nada. Ela vai ficar lá, talvez ela até apodreça. Mas se você pegar essa semente e cultivar ela numa boa terra, ela vai germinar, vai crescer, vai florescer e vai dar fruto. Assim, irmãos, esta semente, dinheiro que Deus nos dá, o princípio é o mesmo. Então, o dinheiro que Deus nos dá, ele se multiplica na nossa vida quando a gente semeia ele na vida de alguém. Deus condena aqueles que não usam suas riquezas para a glória dele, que não repartem suas riquezas com os seus próximos. Deus condena isso, irmãos. Quem ama seu dinheiro e suas riquezas não consegue dar e repartir o que tem. Vocês se lembram do jovem rico? Quem ele mais amava? Jesus ou as suas riquezas? As suas riquezas. Imaginem, irmãos, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne, falou para aquele homem rico o que ele deveria fazer. Mas onde estava o coração dele? Nas riquezas, nas propriedades, nos bens, no dinheiro que ele tinha. E ele virou as costas para Jesus e correu em direção ao que mais amava: o seu dinheiro e as suas riquezas. Jesus diz na sua palavra: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde estava o tesouro deste jovem rico? Nos seus bens, nas suas riquezas, no seu dinheiro. Deus diz, irmãos, que não é o dinheiro, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, irmãos, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o Senhor diz, nesse mesmo capítulo de Timóteo 6 que nós lemos, que muitos, por amarem e cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé em Cristo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Irmãos, algo que Jesus tem nos ensinado ao longo da nossa jornada com Ele aqui na terra, porque nós estamos aqui na terra numa jornada, irmãos, com Jesus, porque Ele está conosco, através do Seu Espírito. Então, Ele tem nos ensinado ao longo dessa jornada, com Ele, a gente ser humilde. E viver, irmãos, dedicadamente para os outros e não para nós mesmos. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos receber a revelação, irmãos, de que em nenhum momento Ele pensou nele. Ele só pensava nos outros. E a Bíblia diz que nós temos que ser semelhantes a Ele. Ele também certa vez disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o Senhor tem nos ensinado a ser humildes e a viver dedicadamente, não para nós, irmãos, mas para os outros. Vamos ler Filipenses 2, 3 e 4. Olha o que o Senhor nos fala. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Para a gente ser humilde. Quem é maior? Eu ou você? Para mim, é você. Eu não posso me considerar maior e melhor do que você. Então, nós só conseguiremos viver esses versículos, irmãos. 2 versículos. Vou ler de novo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, meu irmão sempre será maior do que eu. E se ele sempre for maior do que eu vou servi-lo. Porque Jesus não veio para ser servido. Ele veio para servir. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós só conseguiremos viver esses versículos, irmãos, se nós passarmos por cima do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa altivez, da nossa intolerância. Se nós não passarmos por cima dessas coisas que estão na nossa vida, nós não vamos conseguir viver esses 2 versículos. Nós vamos ter conhecimento deles, porque nós ouvimos alguém ler esses versículos, como eu acabei de fazer. Você lê na sua casa. Então, de repente, eu vou ter conhecimento e ter ouvido o versículo, mas na verdade não vou conseguir vivê-los, se não passar por cima dessas coisas. Deus é generoso, como eu disse, e pronto a repartir. E nós, seus filhos, também temos que ser.
A generosidade em dar e a prontidão em repartir, irmãos, o que se tem, são marcas que também distinguem os verdadeiros filhos, servos e discípulos do Senhor. Uma das marcas, irmãos, que nos distingue como filhos, servos e discípulos do Senhor é o fato de nós sermos generosos e prontos a repartir o que nós temos, o que Deus nos dá. Você entende isso? Aleluias. Porque é Deus, irmãos, que nos dá todas as coisas. Se você é fiel na entrega dos seus dízimos, das suas primícias, das suas ofertas, continue sendo. Continue sendo. Mas saiba que o dinheiro que Deus dá a você todos os meses é também para semear na vida dos seus próximos. Puxa vida, pastor, eu já dou o dízimo. Entrego as primícias. Dou ofertas. Puxa, ainda eu tenho que semear mais dinheiro na vida dos meus próximos? Sim. Sim. Então continue sendo fiel nos dízimos, nas primícias, nas ofertas. Persevere nisso. Mas entenda, irmãos, que todo o dinheiro que Deus nos dá, eu não sei quanto dinheiro você tem no bolso. Eu não sei quanto dinheiro você tem no banco. Eu não sei quanto dinheiro você tem na sua casa. Mas todo esse dinheiro quem te deu foi Deus. Foi Deus. Então, desse dinheiro que Deus nos dá, além de dízimos, primícias e ofertas, o Senhor também nos ensina a semear na vida dos nossos próximos. E já que não merecemos nada de Deus, não cabe a nós julgarmos quem merece ou não a nossa ajuda. Entenderam? Já que nós não merecemos nada de Deus, então não cabe a nós julgarmos quem vai merecer a nossa ajuda. Porque de repente eu olho para um irmão e ele está passando uma certa dificuldade. Ah, mas ele está passando isso porque ele... Ó, esse irmão aí não sei não. O que nós fizemos? Julgamos. Ou seja, ele só vai receber a minha ajuda se merecer. Irmão, se nós formos ir por esse caminho, nós estamos, desculpa a expressão, lascados. Porque nós não merecíamos nada de Deus. A única coisa que nós merecíamos de Deus, irmãos, é ir para o inferno. Então, se Deus nos dá tudo, sem a gente merecer, por que então eu vou julgar as pessoas em relação àquilo que eu tenho que ajudá-las? De repente eu estou dirigindo, paro num semáforo e vem lá um pedinte pedir dinheiro. Não, não vou dar porque ele vai usar droga. Não vou dar porque ele vai beber. Não vou dar por causa daquilo. O que eu fiz? Eu julguei ele. Eu entrei pelo caminho do mérito. E nós temos, irmãos, essa mente meritória. A natureza humana tem isso.
Já pensou se Deus desse o que a gente merecesse, irmãos? Nós nem aqui estaríamos. Mas sabe o que Ele nos dá? O que nós não merecemos. Que é a sua graça. A sua graça que é melhor que a vida. Então, irmãos, simplesmente devemos ser generosos e prontos a repartir com os nossos próximos o que Deus nos dá graciosamente. A Bíblia diz que muitos ajudaram pessoas sem saber que eram anjos de Deus. Imagine de repente chega alguém diante de você pedindo uma ajuda e aquela pessoa não é um ser humano normal. É um anjo de Deus. E de repente ele pode vir numa condição, que você julgue que ele não mereça a sua ajuda. Então os irmãos percebem? Nós temos que tirar de nós essa mente meritória, irmãos. A pessoa só vai receber a minha ajuda se merecer. Se eu ver que realmente ela merece. Não é assim. Simplesmente, irmãos, nós temos que ser generosos e prontos para repartir. Provavelmente, pode haver entre nós, irmãos, a nossa igreja é pequena, né, irmãos? Ou melhor, o nosso ministério, porque a igreja de Deus é grande. Mas não existe ministério grande e pequeno, irmãos. Deus não vê assim. De repente você conhece uma igreja que tem 30 mil membros. De repente você conhece uma Águia de Cristo que tem 100 membros, por exemplo. 70. Tem 70 cadeiras aqui. E todas não estão, e muitas não estão ocupadas. Então, de repente, tem a Águia de Cristo com 50 membros. E tem uma igreja com 30 mil membros. Qual é a maior? Diante de Deus. Irmãos, não tem maior e menor. Os dois ministérios, se realmente estão andando nos caminhos do Senhor, são de Deus. São de Deus. Então, pode haver entre nós, irmãos que não têm condições financeiras, por exemplo, para vir todos os domingos à igreja. Ou vir todas as semanas na intercessão. Ou para ir todas as semanas no encontro de famílias. Ou para participar da nossa confraternização de fim de ano. Se não me engano, é R$150 por pessoa. Aí a família ali tem 6 membros. Aí você faz a conta, né? Então, de repente, pode ser que haja entre nós irmãos que não têm condições financeiras, por exemplo, para fazer essas coisas. Você já pensou em semear na vida deles? Para ajudá-los? Pode haver também familiares e parentes nossos, irmãos, que estejam passando por dificuldades financeiras e precisando da nossa ajuda. Você já pensou em semear na vida deles? Pastor, meu cunhado, não dá. Minha sogra, então, esquece. E aquele primo, então, vida torta, não vou ajudar. Irmãos, nós não podemos ir por esse caminho do mérito.
Porque se nós formos por esse caminho, Deus vai usar a mesma medida com a gente. Então, de repente, há familiares nossos, parentes, que estejam passando dificuldades financeiras, precisando da nossa ajuda. Você já pensou em semear na vida deles? Quem sabe os seus guias, como diz a palavra, aqueles que velam pela tua alma, pelo que prestarão contas a Deus, diz a palavra, também estejam passando por dificuldades financeiras e precisando de ajuda. Você já pensou em semear na vida deles? Então nós precisamos ficar atentos, irmãos, para que essas coisas não passem desapercebidas diante dos nossos olhos. Porque Deus nos dá oportunidades. Ele quer nos abençoar. E uma das maneiras é semeando aquilo que Ele nos dá. Já que Deus, pela sua maravilhosa graça, Ele nos dá dinheiro todos os meses. Não dá, irmãos? Já que o nosso Deus, pela sua maravilhosa graça, nos dá todos os meses, irmãos, dinheiro, então devemos semear esse dinheiro que Ele nos dá todos os meses. É simples assim, irmãos. Uma outra maneira de semearmos na vida dos nossos próximos, de repente, é prestando a eles algum tipo de serviço de que eles necessitam. De repente eu tenho um comércio, eu tenho uma habilidade, então de repente aquele irmão está precisando daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso proporcionar. O que eu faço? Eu presto esse serviço para o meu irmão. Ou seja, ele já não vai precisar gastar aquilo. Ó, irmãos, coração, depende do coração. E nós também não podemos pensar assim, então, quer dizer então que eu semear dinheiro, Deus vai dar mais dinheiro? Eu quero dinheiro. Se você quer dinheiro, vai lá no programa do Silvio Santos. Ele não está mais lá, mas parece que ele colocou a filha lá. E ela continua jogando aviãozinho. Irmãos, nós não precisamos de dinheiro. Guarda isso no teu coração. Nós precisamos de Jesus. É Ele que nos dá o dinheiro. É Ele que nos dá tudo que nós precisamos. Continue trabalhando, continue estudando, direcionado pelo Espírito Santo, na certeza de que tudo vem das mãos de Deus. Não é o teu patrão que te dá o dinheiro, não é os teus clientes que te dão o dinheiro. É Deus, irmãos. Por isso, todas as vezes que você receber algo de Deus, agradeça a Ele no ato. Seja grato, agradeça o Senhor no ato. Senhor, obrigado por essa quantia. E sabe o que você já faz? Já separa o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta e entrega na casa do Senhor. E fica com o que sobrar. Aí você vai pagar suas contas, fazer as compras, e de repente você se depara com um irmão que está necessitado. Aí ainda você pega um pouquinho desse dinheiro que Deus te deu e vai lá e semeia na vida do irmão. De repente a conta dele de luz está atrasada, a conta de água. Aí você vai lá e ajuda o irmão a pagar. O que você está fazendo? Semeando na vida dele. E sabe quem vai receber o fruto? Você. Você já semeou milho? Eu já.
Certa vez nós em casa lá tínhamos um quintal, tinha uma terra lá, semeamos milho, colocamos lá 3 grãos de milho numa covinha e nasceu um pé de milho. Claro, ia nascer pé de feijão. A gente colhe o que planta. E nasceu lá um pé de espiga com 3 espigas. E cada espiga tinha lá quantos? 800 grãos. Exagerei? Quanto será? Uma fileirinha. Vai, 200, vai. 200 grãos. Tinha 3 espigas, são 600. Irmão, semeei 3. E produziu 600. O mesmo princípio, irmãos, acontece no mundo espiritual. Quando nós semeamos na vida do irmão, quem vai receber o fruto dessa semeadura em abundância somos nós. E sabe o que nós fazemos com essa abundância que Deus dá? A gente continua semeando. Não é porque eu semeei, recebi, não vou semear, não. Tenho que semear todos os meses. Porque se Deus me dá dinheiro todos os meses, e dinheiro é uma semente, então todos os meses eu vou semear o dinheiro que Deus me dá. Meus amados irmãos, não queiram jamais perder a verdadeira vida. Como diz o versículos que nós lemos de Timóteo. Deixando de fazer o bem, de ser generoso, de repartir com seus próximos o que Deus dá a vocês graciosamente. Tudo que Deus nos dá, irmãos, como eu disse, é pela graça. Pela graça dele. Então que a generosidade e a prontidão em repartir o que temos, que a generosidade e a prontidão em repartirmos o que temos, que é o que Deus nos dá, sejam atos que expressem a nossa eterna gratidão a Deus, por tudo que Ele nos dá graciosamente. Quando você recebe um dinheiro de Deus, seja de que forma for, através do seu patrão, dos seus clientes, uma oferta, uma primícia, não sei. Como eu disse, agradeça a Deus, antes de qualquer coisa. Já separa lá seu dízimo, a primícia, oferta. Porque quando você faz isso, sabe o que você está dizendo para Deus? Que ele tem a primazia na sua vida. Que Ele é o primeiro na sua vida. Agora, se você não toma essa atitude, você não vai semear, não vai separar o que pertence a Deus. Você vai começar a gastar. Quando você vê aquilo que você deveria entregar para o Senhor, você não entregou. E quando você olha nas suas mãos, você também não tem semente para semear na vida de ninguém. Então, se Deus tem a primazia nas nossas vidas, Ele tem que ter em tudo, irmãos. Alguém disse que a única parte do corpo do homem, da mulher, né, para se converter é o bolso. E devia ser o primeiro. Porque outras crenças, irmãos, que não conhecem a Deus, a primeira coisa que elas fazem lá, diante da divindade delas, é entregar a oferta. Certa vez o apóstolo Paulo foi numa cidade e ali Jesus curou uma pessoa através da vida deles. E as pessoas ficaram maravilhadas. E elas começaram a voltar pensando que eles eram deuses que se encarnaram. Sabe qual foi a primeira atitude deles?
trazer oferta para eles, irmãos. E de repente o povo de Deus não tem esse entendimento. Deus dá tudo, mas a gente retém, de repente, o nosso dinheiro, as nossas riquezas para Deus. E se a gente retém, irmãos, nada vai acontecer. E olha, guarda isso no teu coração. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Sabe para quem Deus dá semente? O apóstolo Paulo escreveu. Para quem semeia, irmãos. Então Deus dá dinheiro para quem? Para quem semeia dinheiro. Aleluias. De repente Deus não vai te fazer rico. Mas nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Amém, amados? Então que a generosidade do nosso meio, irmãos, a prontidão em repartir com os nossos próximos aquilo que nós temos, faça parte da nossa vida em Cristo. Que isso expresse a nossa eterna gratidão a Deus. Aleluias. Por tudo que Ele nos dá, irmãos, graciosamente. Amém? Os irmãos recebem essa palavra no coração? Amém.